Salve, salve, moçada! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo nessa quarta-feira maravilhosa. Espero que todo mundo aí esteja bem. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E se ainda não deixou o like, já deixa o like agora no início para dar aquela moral. Pessoal, vamos falar de treta nesse final aqui de quarta-feira? Porque o DeJounte Murray é até uma treta surpreendente, tá? Porque não era esperado que isso acontecesse. O DeJounte Murray saiu, né, do San Antonio Spurs, né, no finalzinho ali de junho, foi trocado para o Atlanta Hawks, uma das melhores trocas, né, que rolaram nessa off-season até aqui. E quando o DeJounte Murray saiu do San Antonio Spurs, pô, ele postou uma declaração muito bonita, falou também em entrevista sobre o Spurs, dizendo que foi muito grato pelo que o Spurs fez, porque ele queria um time competitivo, ele teria falado com a diretoria do Spurs que gostaria de ir para um time competitivo, e San Antonio atendeu seu pedido e resolveu trocar ele para o Atlanta Hawks, que é um time que nessa próxima temporada tende a ser melhor do que San Antonio, e ele agradeceu a postura, né, que o San Antonio teve com ele. Então, tudo indicava, até ontem, que a relação entre DeJounte Murray e Spurs estava numa boa, que não tinha mágoa nenhuma, que o DeJounte Murray não tinha nenhuma rixa com a diretoria de San Antonio. Por quê? Porque ele foi mó gente boa, ele falou muito bem sobre o San Antonio. E do outro lado, o Greg Popovich diz que iria sentir falta do DeJounte Murray, que foi muito bom trabalhar com ele. Então, tava um clima amistoso, né? É meio que aquele término de namoro, só que em comum acordo, quando você fica brother da sua ex-namorada, é meio cilada você virar brother de uma ex-namorada. Eu, particularmente, não sou brother de nenhuma ex minha, tá? Mas assim, tem gente que é. E parecia que isso ia rolar entre o DeJounte Murray e o San Antonio. Só que, o que aconteceu, né? Ontem, alguns torcedores do San Antonio Spurs que ficaram chateados com a saída do DeJounte Murray, o que é normal também, você perdeu seu franchise player, né? O DeJounte Murray, temporada passada, teve a melhor temporada da sua carreira, foi All-Star, e ele era a grande esperança do San Antonio pro futuro. Quando você perde esse cara, pô, você fica bolado, você fica chateado. E aí, muitos torcedores do San Antonio começaram a falar nas redes sociais do DeJounte Murray, que ele foi para um time que não vai passar da segunda rodada dos playoffs, que ele fez uma decisão ruim, que ele tinha ficado em San Antonio. Só que, como o clima estava amistoso entre DeJounte Murray e San Antonio Spurs, ninguém esperava que o DeJounte Murray fosse responder o torcedor ou que fosse responder atacando o San Antonio. Bom, é o que a gente pensava, mas não foi o que aconteceu. DeJounte Murray, não sei se é porque ele tava bravo com o torcedor ou se ele tava num dia ruim, porque às vezes a gente tá num dia ruim e fala algumas besteiras. O DeJounte Murray decidiu responder o torcedor. E ele não só atacou o torcedor, como ele atacou o San Antonio Spurs, cara. Eu peguei aqui a fala do DeJounte Murray, ele disse o seguinte, tá? A maneira como o sistema do Spurs está montado, vocês serão perdedores pelos próximos 15 anos. O problema é muito maior do que o basquete. Olha que doideira. De ter saído numa boa do Spurs, o DeJounte Murray passou por um cara que afirmou que o Spurs vai ser um perdedor para os próximos 15 anos. E jogou no ventilador. O problema aí do Spurs é mais do que basquete. Então olha para você ver como que um comentário na rede social pode meio que quebrar uma relação. Porque não tenha dúvida nenhuma, tá? A torcida do Spurs, que já estava revoltada com o Murray tendo saído, agora então tá pé da vida. Porque o DeJounte Murray chamou o Spurs de perdedor. Afirmou que o Spurs vai ser um perdedor para os próximos 15 anos. Ah, Luiz, mas não foi bem assim, não foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer, pelo amor de Deus, né? E é surpreendente essa fala do DeJounte Murray, é surpreendente essa declaração, porque como eu disse, aparentemente o clima tava numa borraça. Se bobeasse, ia ter até videozinho de homenagem quando o DeJounte Murray fosse jogar em San Antonio. Só que depois dessa declaração aqui do DeJounte Murray, não tenho dúvida nenhuma, não vai ter. Não vai ter videozinho. Porque, cara, assim, aqui no Brasil, os torcedores de times da NBA já são muito apaixonados, já são muito viscerais. Eles estão à flor da pele. Se você fala mal de um time,
meu amigo, o torcedor vai atrás de você. E beleza, torcedor é passional mesmo, é visceral, tranquilo. Só que lá nos Estados Unidos, principalmente no Texas, que é onde o San Antonio tá, os torcedores são muito mais passionais. Então a declaração dessa do DeJounte Murray, com certeza, repercutiu demais em San Antonio. E assim, não precisava disso, né? Vamos ser sinceros, o DeJounte Murray ele só foi trocado pro Hawks, ele só tá onde ele tá hoje, só foi All-Star por conta do Spurs. O Spurs que apostou no DeJounte Murray. Ninguém dava nada pelo DeJounte Murray. O Spurs que apostou, o Greg Popovich que apostou nele, que cuidou da sua evolução. Então, pô, eu acho de uma babaquice muito grande o cara meter uma dessa na rede social. Entende? E assim, nada contra o DeJounte Murray, tá? Eu sou contra essa atitude dele. Né? Você não cospe no prato que você comeu. Entende? Você tem que ser grato. Isso aqui é até um recado para você, jovem que tá aí acompanhando. Eu sei que tem muitos jovens, né, que acompanham aqui o canal. Mesmo eu não sendo um cara velho, apesar de eu ter uma cabeça de um idoso de 80 anos, eu não sou um cara velho. Mas se eu puder te dar um conselho, jovem, não seja ingrato, tá? Saiba reconhecer quando alguém te ajudou. Aparentemente o DeJounte Murray tava reconhecendo que o Spurs ajudou ele pra caramba. Só que essa declaração, não que ele não saiba que o Spurs foi crucial para a carreira dele, eu acho que ainda que ele sabe. Mas essa declaração foi muito babaca, né? Meteu uma dessa, a maneira como o sistema está montado, vocês serão perdedores pelos próximos 15 anos. Você não fala uma coisa dessa. Porque o mundo dá voltas. E uma hora, o Spurs pode ganhar do Hawks. Uma hora, o Spurs pode voltar a ser campeão em menos de 15 anos. Porque a gente está falando de uma das franquias mais organizadas de toda a liga. Você não fala isso do Spurs, tá? Então, assim, achei babaca, tal que o DeJounte Murray falou. Torcida do Spurs não levou numa boa, não levou numa boa. E assim, não precisava. Eu achei, acima de babaca, eu achei desnecessário essa declaração do DeJounte Murray. Mas o que você achou? O que você achou dessa fala, o DeJounte Murray? Te surpreendeu? Você é torcedor do Spurs, como é que você se sente ouvindo um ex-jogador seu falar isso? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Teve muito conteúdo saindo hoje, vai ter mais conteúdo ainda, então ativa as notificações para não perder nada. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma, tamo junto.